Boa noite a todos e todas. Segunda-feira, 21 de outubro de 2024. Estamos começando o Papo de Segunda de hoje, que teremos como tema políticas públicas para a população de rua. Os comentários, as provocações com Varela e o restante do grupo, né? E daqui a pouco vai chegar a Alan também, do Movimento Nacional do Pop Rua, para dividir esses comentários com a gente. Bem, Varela, chego mesmo. Boa noite, todo mundo. Eu estou chegando aqui em casa agora. Vamos. Então eu vou iniciar enquanto você se acomoda. Tá bom. Oi. Vai se acomodando aí que eu vou levantando algumas bolas aqui. Isso, legal. Essa semana nós tivemos alguns fatos bem relevantes a respeito desse tema de população de rua. Teve um parlamentar que, felizmente, eu já esqueci quem era, mas que propôs a esterilização da população de rua como um todo. Com as eleições municipais, voltou à tona a internação compulsória para a população de rua. Repare bem que é só para a população de rua. O resto da população não está liberado, mas a população de rua está em dia. Está na ordem do dia. Além disso, também, né, fica cada vez mais constante, nós recebemos na internet filmes feitos por populares da Polícia Militar de todo o Brasil, espancando, violentando população em situação de rua, principalmente a negra. E o que é mais impressionante é que a maioria da polícia é constituída de pessoas negras também. Isso me faz lembrar Paulo Freire, quando ele falava que quando a educação não é libertadora, o sonho de todo oprimido é se tornar opressor. Mas também, junto com tudo isso, né, essa semana teve um movimento iniciado por um dos coordenadores, eu não sei nunca qual é o nome mesmo, mas do Movimento Nacional de População de Rua, em defesa do Anderson, que é o responsável pelo CIAMP, né, que é o Conselho de Políticas Públicas para a População de Rua, né, Conselho Interministerial de Políticas Públicas para a População de Rua, fazendo uma campanha que surgiu um boato que o Anderson seria demitido, estaria sendo demitido. Né? E, enquanto isso, a população de rua cresce cada vez mais rápido, cada vez mais intensa. E, ao mesmo tempo, além de crescer, as políticas públicas não saem do papel, ou acho que não saem, não chegam nem no papel ainda. Não se vê falar nada de absolutamente novo, é impressionante. Porque agora, com as eleições municipais, a atribuição de cuidar da população de rua, de implantar, de criar políticas públicas para a população de rua, é exatamente dos municípios. E não se viu nenhum prefeito ou nenhum candidato, seja da esquerda, da direita, do centro, de baixo, de cima, onde vocês quiserem, mas não se viu ninguém trazendo nada de novo. Nada de novo. Eu conversando essa semana com uma pessoa que é do Ministério, que é responsável por cuidar de população de rua, ela me disse que a única política pública que os movimentos sociais hoje insistem e querem e reivindicam,
né, que os movimentos sociais da população de rua são restaurantes populares. E nada além disso é reivindicado. Ao mesmo tempo, vocês devem estar lembrados de um vídeo do Elon Musk, né, onde ele aponta que nós estamos à beira, mas dessa vez parece que é à beira mesmo, de a maior onda de desemprego da história da humanidade. Se metade do que ele anuncia for verdade, já é suficiente para provocar o caos. Ele, inclusive... Esse último dia 11 de outubro de 2024, Elon Musk realizou... Ele, inclusive, lançou essa semana, na semana passada, 3 provas contundentes. Eu vou passar esse vídeo agora aqui, Varela, e depois a gente entra no comentário. É rapidinho, é 2 minutos. Está aqui. Estão vendo aí? Vocês estão vendo a imagem? Esse último dia 11 de outubro de 2024, Elon Musk realizou o evento apresentando o futuro da Tesla. Vocês estão preparados? Nesse momento, o carro abre sozinho a porta para ele, chamado de Cybercab, que seria um cybertáxi sem volante e sem pedais, capaz de pegar passageiros em qualquer ponto de uma cidade e levar para outra. De dentro do evento existiam robôs humanoides como este. Esse homem pergunta a ele, qual que é a parte mais difícil de ser um robô? Ele responde, a parte mais difícil é ser humano como vocês. O cara dá risadas. Ele disse também que ele melhora a cada dia. E ele se esforça muito para parecer como nós. E eles se cumprimentam. O outro lançamento seria esta minivan autônoma. O carro seria capaz de transportar até 20 pessoas confortavelmente. E também seria usado para transporte público. Também em lugares remotos onde o serviço é escasso. Os veículos estariam prontos entre 2026 e 2030. O carro é enorme, olha todo mundo saindo do carro. E aí, rapaziada, comentem o que vocês acharam disso tudo. O que mais podemos esperar do futuro? Gostam de tecnologia automotiva? Já me segue para mais conteúdo informativo. Então, olha só. Vamos imaginar as cidades brasileiras sem aplicativos. Ou seja, com os aplicativos, como é que é esse do aplicativo que tem aí, famoso Uber, né? Uber todo com carros sem chofer. Acabou essa possibilidade da classe média virar Uber. Não tem mais. Segundo o Elon Musk, aqueles robôs são capazes de cumprir todas as tarefas domésticas, cozinhar, lavar, passar, fazer faxina, qualquer coisa. Além de trabalhar também em unidades fabris. Vocês observaram ali que vai estar tudo disponível, né, para venda em massa a partir de 2026. Ele acredita que até 2030, vou repetir para vocês, até 2030, ele vai ter entregue 1 bilhão de robôs. O que quer dizer que nós teremos suprimidos 1 bilhão, no mínimo 1 bilhão de postos de trabalho na face da Terra. Mas como você pode, o robô não precisa almoçar, não precisa ir ao banheiro, não precisa dormir, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, portanto é muito mais de 1 bilhão de empregos. Mas vamos continuar assim, as cidades, né, sem os postos de trabalho, de entrega, de encomenda, de trabalhos domésticos, nada disso. Cada robô daqueles ali custa entre 20 e 30 mil dólares, depende da sofisticação, entre 100 mil
e 150 mil, né? Mas você imaginando que você comprou uma vez e não compra mais, né? E, para terminar, imagina as cidades todas sem motorista de ônibus, os ônibus sendo totalmente autônomos, porque tudo isso ele ganha dinheiro, além de vendendo as coisas todas, né? Porque eles são teleguiados pela rede de satélite dele. Então, ele ganha dinheiro no aluguel de satélites, na internet, né? Bem, imagina-se que a gente está à beira, como eu disse, né? Isso só é, assim, só fechando, isso só o Elon Musk, né? Porque na China você tem fábrica de robôs. Hoje, né, a empresa que tem o maior número de robôs atuando e que já está começando a fabricar para não ter que comprar submarino, o site de vendas submarino, já tem um número absurdo, em todos os estoques deles são comandados por robôs, não tem mais nenhuma pessoa trabalhando. Coisa de um mês atrás, a Ferrari anunciou uma nova fábrica dela para construir o carro Ferrari elétrico, que é proibida a entrada de seres humanos dentro da fábrica. É totalmente de vidro a fábrica, você vê dentro, só robôs trabalham lá dentro, é totalmente automatizado, né? Tudo é automatizado. As pessoas ficam num prédio separado, comandando os robôs. Bem, então, e aí? Como é que a gente faz para viver numa sociedade dessa? Como é que a gente faz para a gente pensar em ingressar numa sociedade dessa? Como é que um adolescente de 15, 16 anos hoje vai pensar em participar da sociedade? Porque profissões como engenheiro, isso tudo vai ficar no passado, né? Eu, por exemplo, que tenho 70 anos, já convivi com profissionais que não existem mais a profissão dele, como, por exemplo, desenhista industrial, não existe mais, né? Uma série imensa que não existe. Então, engenheiro calculista, que era o topo da engenharia, fazer o cálculo para construir uma ponte, isso o robô faz em 1 minuto, que se levava um mês fazendo. E aí? Como é que faz? Como é que faz para lidar com, ao mesmo tempo que, na realidade, a gente tem um quadro social desse tamanho, onde a curva de chegada às ruas, de população de rua com nível superior, cresce a nível assustador. Hoje, a Europa, que tem um nível de escolaridade muito superior ao Brasil, por exemplo, tem mais população de rua do que o Brasil, percentualmente falando, né? E os Estados Unidos, mais ainda, os Estados Unidos é o país que mais tem população de rua. Só na cidade de Los Angeles tem mais população de rua do que no Brasil inteiro, sendo que o PIB da Califórnia é do tamanho do PIB brasileiro. Então, não, desculpa. No estado da Califórnia tem mais população de rua do que no Brasil inteiro, sendo que na cidade de Los Angeles tem uma concentração absurda de população de rua. Mas, assim, e aí? Como é que a gente administra esse caos? Hoje, o que está mantendo a economia dos Estados Unidos de pé é a guerra da Ucrânia e Israel, a chacina que Israel está fazendo lá no Oriente Médio. Mas até quando vai se alimentar a economia com guerras, com vidas, com mortes? Como é que faz com essa população de rua? Qual a perspectiva que se dá a eles? Além de fazer ações clientelistas, imediatistas, sem nenhuma programação, sem absolutamente nada, né? Como, por exemplo, se montar restaurantes populares. Até quando vai se conseguir montar restaurante popular que alimente essa população toda que está chegando à rua? Os números oficiais dizem que a gente tem em torno de 300 mil pessoas nas ruas.
quem milita nesse meio, eu, Varela e todo o restante, a gente estima que no mínimo uns 500 mil. Só na cidade de São Paulo, oficialmente se diz que tem 80 mil pessoas, tem muito mais. E aí, como é que faz com tudo isso? Você, Varela, que está lá na ponta, o dia a dia, cotidiano, como é que é? Como é que é a esperança dessas pessoas? Como é que essas pessoas chegam a você? Bom, boa noite para todo mundo. Essas pessoas chegam até nós na prefeitura, né? Eu sou servidor público, já tive há 8 anos no consultório na rua. Infelizmente, uma discussão como essa não chega nem aos ouvidos, nem na mente da maioria das pessoas que está em situação de rua. Dada a alienação que eles se encontram em relação à sociedade, não é por opção. Eles estão totalmente alijados de qualquer laço com a sociedade, muito mais a essa informação. E, tristemente, as pessoas que coordenam, que dirigem os movimentos sociais, que lutam pela população em situação de rua e pelos seus direitos, têm encontrado no nosso país 2 grandes problemas. Eu digo no nosso país porque é esse que eu conheço, né? O primeiro, a total falta de vontade política em construir políticas públicas para enfrentar esse fenômeno da população em situação de rua, que é um fenômeno mundial, né? Não é novo, mas está se agravando de forma acelerada em relação a isso que você estava falando. E eu posso dizer para vocês, aqui na Baixada foi terceirizada, foi passada a concessão de uma rodovia, a Padre Manuel, que liga aqui, que vai do litoral sul, leva até para a BR-116, que vai para o sul do país. Eles vão colocar praças de pedágio onde não vai ter ninguém trabalhando no pedágio. São só câmeras que vão fotografar os carros e você recebe pela internet, pelo correio, pelo e-mail, a cobrança das praças onde você passar com o seu carro. Seu carro é fotografado, né? Se você tiver o tag, né, é cobrado automaticamente, senão você recebe pela internet, por algum meio aí, uma mídia social, né, a sua fatura. Depois de 15 dias, se você não pagar, você é multado. Coisa linda. E vão colocar pedágio no máximo a cada 10 quilômetros. O projeto é a cada 6 quilômetros colocar uma praça dessa com precinhos irrisórios de e poucos reais, no máximo a R$2. Né? Então, uma viagem de 60 quilômetros, você vai gastar basicamente R$20. Coisinha básica. Né? Como pode? E isso sem contratar um ser humano sequer, além do cara que vai instalar as máquinas, que ainda, né, as câmeras, que é um trabalho só, e depois a pessoa volta a ficar sem trabalho. E isso aqui, no Brasil, né, no litoral sul, aqui, Baixada Santista, e essa realidade que vem pegando essas pessoas e todo o mercado. Né? Nós temos um mundo em crise, um capitalismo em crise, onde todo mundo quer juntar dinheiro, né? Estava até ouvindo o colega falar agora há pouco, acho que foi o Tabacô, né? E todo mundo tem essa ideia, né? Eu compro barato, vendo caro. O problema é quem vai ter dinheiro para comprar daqui a pouco. O próprio Elon Musk já está falando, vamos ter que criar um projeto, um programa de renda básica universal para as pessoas terem como consumir aquilo que nossos robôs vão produzir, porque pessoas não vão produzir mais nada. Pessoas só vão produzir pessoas, não é? E mesmo assim, ainda é capaz de começar a existir um projeto de eugenia, né, para que só nasça pessoas sem defeitos e tudo mais. E isso está levando as pessoas para a rua, cada vez mais. É admirável mundo novo, a Cláudia está falando aqui.
para quem já leu, né? Quem não leu, é interessante. Esse livro é demais, né? E fala muito disso. Eu tenho comentado com as pessoas que muitos livros que eu li quando eu era adolescente, eles estão acontecendo hoje, né? O 1984, do George Orwell, a Revolução dos Bichos, Admirável Mundo Novo, e as coisas vão acontecendo e, desesperadamente, não são mais ficção. E isso é um problema seríssimo. Eu sei que tem duas pessoas que levantaram a mão, só não sei quem foi primeiro. Olha lá, Tabacu. Então, vamos lá. Sérgio, o Varela já terminou? Não, Varela está falando. Não. Pode falar você. Vai lá. Bom, o que eu tenho a dizer é o seguinte: eu não sou tão pessimista quanto vocês. A visão de vocês me dá um pouco de medo. Bom, eu acho que sempre vai ter trabalho no desenvolvimento científico, na produção de cultura, música, arte em geral, e pode ser ajustado como é que é? A jornada de trabalho. Então, todo mundo trabalha menos, tem mais tempo para o ócio, e todo mundo remunerado regiamente para ter uma vida digna. Nem que não. Eu acho que o mundo talvez não aguente um consumismo generalizado, mas uma vida digna e rica culturalmente, eu acho que é possível para todo mundo. Então, o que a gente precisa é escolher melhor os nossos governantes. Se tem governo, é para inibir a ganância e gerar uma vida digna para todo mundo. Então, a gente tem que escolher governantes que gerem políticas inclusivas, né? Que não é para ter morador de rua, é para todo mundo estar pensando em soluções, porque problemas, eu acho que sempre vão existir. Os robôs precisam de supervisão. Eu não sei até que ponto um robô não vai precisar de supervisão. Será que não vai? Não sei. Quer dizer, às vezes um robô entende, você fala um endereço e ele começa a sair da cidade para uma rua que é em outra cidade. Então, precisa supervisão, dizer, não é em outra cidade, é nessa cidade que a gente vai. Ele faz um serviço, a gente precisa, não é bem assim que eu quero de tal jeito. Quer dizer, sempre vai ter que ter a supervisão, acredito. Desenvolvimento científico e cultural. Não sei o que mais que a gente pode fazer. O serviço braçal vai ser feito por robô? Vamos pôr todo mundo para pensar em soluções para a vida digna. O problema que a gente vai estar enfrentando agora é como gerar vida digna para todo mundo. Eu acho que é isso. Vamos começar a pensar, todo mundo. Vamos fazer roda. Eu acho que essa roda de conversa é ótima, mas a gente, daqui a um tempo, vai ter que ser multiplicador. Cada um de nós vai ter que fazer 13 rodas de conversa para informação. A gente precisa criar uma estrutura de comunicação democrática. Não existe. Os partidos políticos não se comunicam. Então, a gente precisa de uma comunicação entre a base do cidadão que está comum até várias instâncias, até chegar em quem decide aonde vai alocar o recurso. A gente precisa criar uma estrutura democrática. E a gente tem que escolher governantes bons, né? Pessoas altruístas. Só tem egoísta hoje. Vamos começar a melhorar? A gente tem que analisar, por exemplo, os projetos de lei que estão no Congresso. A gente tem que ver quem vota para 90% e quem vota para 1%. Né? Os ricos estão há 500 anos dominando o Brasil. A gente precisa mudar isso. Na eleição, o povo tem o poder do voto. Não vamos deixar tirar nem isso. A gente tem que bater o pé. Eleição é eleição. Agora, a gente precisa escolher melhor na eleição, eu acho. O que vocês acham?
Sérgio, você quer comentar, Sérgio? Quer falar? Por favor, alô? Alô? Pois não, chega lá. Por favor, boa noite a todos. Varela, você estava desenvolvendo uma linha de raciocínio, eu quero que você conclua aí seu pensamento, depois eu falo. Valeu. Tá bom. Até pegando um gancho do que o Tabacô falou para nós, eu concordo que pode existir solução para quem ainda tem algo a perder e para quem já perdeu, né? É disso que nós estamos falando. Nós temos hoje uma realidade de muitas vidas, não vou nem falar mais pessoas, são vidas jogadas fora. Pessoas que não têm um lugar para encostar a cabeça para dormir tranquilamente, com segurança, com o seu estômago minimamente forrado com alimento nutritivo, não azedo, não pego no lixo, né, em cacos, restos e sobras, rejeito. Nós temos hoje uma condição no país e no mundo aonde se produz muito rejeito, lixo, né, como se chama, sendo que dele não chega nem um terço, nem isso, a ser reciclado, reutilizado, isso é fonte de renda. Então, o que acontece é, tudo nesse mundo hoje gira em torno de capital e de acúmulo de capital. E quem não tem capital nenhum e não tem nem força de trabalho para vender hoje, porque não se compra mais e a curto prazo não vai mais existir essa troca, né? O mundo do trabalho ele está sendo transformado de uma forma que não vai sobrar para ninguém, né? Parece pessimista, não sei, é alarmista. Eu sou músico, sou compositor. No tempo das eleições, eu sempre ganhei um dinheirinho fazendo jingles, né? Produzindo, já que eu componho, pego meu violão, pianinho, a gente consegue produzir alguma coisa. Esse ano, a maioria dos candidatos produziu jingles com inteligência artificial. Ele só coloca o nome dele, o número, diz qual é a pauta que ele quer e a pessoa fala que estilo você quer. Eu quero no estilo tal, eu quero uma música com esse arranjo. E a inteligência artificial produz isso. Então, é assustador, na verdade, quando nós temos pessoas que estão em situação de rua, que a gente tem que lutar, como lutamos aí no meio da pandemia, para que elas sejam vacinadas, para ser dada a elas a condição de enfrentar a pandemia em pé de igualdade com o resto da sociedade. Nós brigamos aqui quase 2 anos na Baixada para que a população em situação de rua entrasse no rol das pessoas elencadas para tomar a sua própria vacina, né? E porque são pessoas descartáveis, são pessoas inúteis para a sociedade, não porque elas não têm nada para produzir, mas porque a sociedade não as vê como úteis, não tem nada para oferecer para a sociedade do jeito que a sociedade está colocada hoje, né? E muitas pessoas que hoje estão ainda acreditando e tendo bom ânimo e saindo para votar, mesmo que seja forçado, né? Porque o voto, quem não vai votar depois não consegue nem arrumar emprego, quando consegue, né? E tem pessoas que perdem o seu emprego, o servidor público que não vota tem um processo, né? Não é qualquer um que consegue ficar sem votar. Então, a nossa democracia ela é impositiva e é representativa, e quem nos representa são aqueles que compram os nossos votos, né? Ninguém conquista voto por ideologia, por ideias, por programas. É pelo olho bonito, é pelo cabelo escovado, por qualquer coisa, menos por diretrizes e questões. Nós temos hoje no país um CIAMP, que é o Comitê Intersetorial de Avaliação e Monitoramento de Políticas para a População em Situação de Rua, que não tem política para avaliar e monitorar.
Essa é a realidade, isso é que é desesperador. Qual é a política que nós temos hoje para a população em situação de rua, para garantir esses direitos, os mínimos sociais para essas pessoas? Não existe. E as lideranças dos movimentos querem, na lógica capitalista, ser proprietário de alguma coisa que vá conseguir ganhar dinheiro com a miséria e com a pobreza das pessoas em situação de rua. Então, hoje, até a população em situação de rua virou um grande negócio, aonde qualquer um que seja um pouquinho mais esperto, como dizia meu avô, coloca o chifre acima da boiada, bota a cabeça fora do saco, como dizia minha avó, e esse é o esperto. É o que vai ganhar e vai sobreviver da miséria alheia. Então, a miséria também virou uma forma, uma fonte de renda. E isso é que assusta, porque até os movimentos que antes lutavam para que se tivesse políticas públicas que evitasse a permanência das pessoas em situação de rua e a entrada de pessoas em situação de rua de forma preventiva, hoje não existem mais essas políticas e pessoas que lutem por isso. E se nós temos uma conjuntura onde em pouco menos de 10 anos nós vamos ter um arraso no mundo do trabalho, e sem trabalho a pessoa não tem como pagar a sua moradia, quantas pessoas vão entrar em situação de rua? Entendendo que pessoa em situação de rua é aquela que não tem dinheiro para se sustentar, está com vínculos familiares rompidos, porque eu sempre brinco, falo, enquanto você tem amizade, você tem amor na família, as pessoas te respeitam, você dorme até com o cachorro no quintal, mas para a rua você não vai. Quando é rompido esse vínculo, a rua está de pernas e braços abertos para te receber. E dificilmente você consegue sair dela. Independente de você falar 2, 3, 4 línguas, ter 2, 3 diplomas, porque isso já não faz mais nenhuma diferença quando a pessoa está em situação de rua. Né? Esse é o assustador nesse momento. E a gente está vendo, não é nem um desmanche, um desmonte das estruturas que poderiam garantir essas políticas. O que eu vejo é um esvaziamento da preocupação das pessoas que deveriam estar debruçadas sobre essa questão. Não é? Nós tivemos um problema no Ministério dos Direitos Humanos, com a saída do ministro, entrou outra pessoa no lugar, uma ministra, que está esvaziando todas as coordenações, está trocando as pessoas, só que, por enquanto, ela só retirou, não repôs ninguém. Isso é perigoso, isso é assustador. Enquanto isso, os movimentos estão se degladiando para ver quem consegue um aporte de uma verbinha, como é que a gente chama? Parlamentar, emenda parlamentar, para suprir os seus projetos de encontros, né, de congressos. Essa distorção na realidade é que é assustadora. É nisso que eu queria chegar. Nós temos muitas pessoas na iminência de entrar em situação de rua, né? Principalmente em grandes capitais, que é onde existe um acúmulo muito grande de pessoas, e nada está sendo feito para evitar essa situação. E, em breve, isso pode se tornar caótico, preocupante. E, não à toa, a violência institucional, a gente recebe vídeos todas as semanas de pessoas em situação de rua sendo injuriadas, sendo violadas dos seus direitos, né? Sendo agredidas. E isso está normal, não tem mais punição para ninguém, né? Isso é assustador. Eu que tenho uma formação um pouco socialista, né? Eu me lembro muito e estou dizendo que nós estamos vivendo já a barbárie. A barbárie já está instalada. É isso. Pois não, Sérgio. Sérgio, Oi, olá. diga lá. Olá, boa noite a todos, todas. É o seguinte, esse quadro pintado por Elon Musk e etc e tal, eu não concordo com ele. Por quê? Eu vejo o Elon Musk como um pulha travestido de besta. A besta do apocalipse. É um cara que acumulou capital, é um cara que se dedicou
a gerar empresas, inclusive até a X agora, né, que é a fake news, né, o deep, não é, deep internet, né, profunda, tem um nome aí até para isso. E eu não vejo isso acontecer. Talvez aconteça para uma elite. Haja uma redoma, uma pequena cidade, coisas destacadas em algum lugar do mundo, onde realmente as coisas estejam comandadas por robôs, carros sem motoristas, elétricos, ou de bateria tal, de lítio, coisas eternas, enfim, de urânio até, bateria solar. Coisas que funcionam nesse nível, talvez sim, em pequenos guetos, né? Guetos não seriam guetos, seriam essas redomas, cidades destacadas onde as coisas funcionariam assim. Porque o que eu vejo é a humanidade caminhando para a barbárie cada vez mais. Já está na barbárie, né, como o Varela falou, mas está cada vez mais caminhando para isso, né? E por incrível que pareça, que a gente pensava que ia ter a superpopulação, coisa e tal, mas a China diminuiu e a Índia passou a China. A Índia, com aquele território menor, passou a China em número de habitantes, né? Eu não sei o que é que isso quer dizer, mas, a meu ver, representa que a humanidade está cada vez mais se voltando para si mesma e se deglutindo, devorando a si mesma, né? As mudanças climáticas são a realidade. Esses acordos que fizeram aí, de Eco 92, etc. e tal, nenhum deles foram cumpridos. As enchentes, os maremotos, terremotos, vulcões, etc. e tal, ventanias, hurricane, tudo isso vai acontecer cada vez mais. E como está acontecendo cada vez mais, né? Muita gente vai passar, vai para o outro lado, muita coisa vai acabar até territórios até para serem habitados, né? As guerras continuam aí, a carnificina que está acontecendo, o genocídio na Palestina, que vai acabar, vai cada vez mais, o confronto ali vai ser cada vez mais destruidor para a Palestina e o Irã vai se meter. A guerra ali está iminente para ser um conflito duradouro e um conflito cruel, né? Tem o Irã, tem a Síria, né? A Rússia e a Ucrânia, a OTAN e os russos, né? Quer dizer, tudo isso, eu vejo tudo isso se movimentando de uma forma tal que é a própria barbárie se chegando. Não vai ter tempo para mim, só se for nessa coisa de redoma mesmo, de cidadezinha destacada, para que as coisas que a elite, para que a elite, a classe A, sei lá o quê, esses aristocratas modernos se isolem ali naquele lugar, né? Mas mesmo assim eu não sei como é que vai ser. Teve um filme que eu vi uma vez com Sean Connery, chamado... Como era o inverso de... Zardoz o nome do filme. Era The Wizard of Oz, né? O filme, né? O Mágico de Oz. E era um lugar assim, onde as pessoas estavam à redoma, estavam fechadas lá naquele ambiente, não morriam, e a barbárie, o povo comendo, correndo solto, sangue, batalhas e coisa e tal, né, correndo pela sobrevivência, lutando pela sobrevivência. E aí o que é que acontece? Eles aí rompem, o cara de lá entra na bolha, eles aí começam a conhecer a morte, o prazer, a vivacidade, a vida, e se entregam, né? Eu não me lembro bem o fim do filme, eu acho que rompe a bolha, tem alguma coisa assim. Mas é isso, é triste a gente ver isso, né? Porque como é que a gente está tratando o agora, né? Porque o que mais interessa, cada vez mais eu me interesso mais pelo meu agora, pelo meu estado atual, onde estou, né? Como é que está o ambiente que eu vivo? Está limpo? Está organizado? Como é que eu estou vivendo? Como é que eu estou me relacionando com as pessoas?
Eu estou até aborrecido porque eu já tive conflitos com pessoas, né? Eu tive discussões assim, e isso não me agrada isso. Não me agrada perder o controle. Porque o que mais eu posso fazer a não ser cuidar de mim mesmo, a não ser me zelar pelo meio ambiente, zelar pelo lugar que eu vivo, zelar pela harmonia do lugar onde eu estou. Porque quando eu olho para frente, eu não vejo o futuro. Acho que cada vez mais a gente está mais apertado para viver cada vez melhor. Se a gente tem uma chance de melhorar, tem uma chance de ser uma pessoa melhor agora, eu acho que é a melhor coisa que a gente tem a fazer, porque é, a Terra tem pouco tempo. O ser humano na Terra tem pouco tempo. É, eu sempre vi o ser humano como um verme, né? Um verme. Ele degradou o meio ambiente, né, a tal ponto que está chegando a essas coisas que estão acontecendo aí, né? Ele Mas, Sérgio, tem, olha só, Sérgio, sim, você se descreve e tudo aquilo que você fala, a sua ideologia de vida, é exatamente o que está levando à falência do planeta Terra. Porque se na medida que eu cuido só do meu aqui e agora, Priscila, eu já vou passar a palavra para você, 2 minutos. Eu não preciso me preocupar com amanhã, seja com amanhã população de rua, seja com o meio ambiente, seja com nada. Eu só estou preocupado com muito pouco, Paulo, nada, o que a gente fizer, Peraí, com a peraí, população de rua, com qualquer outra pessoa, Sérgio, eu por te bem da escutei. humanidade, o que a gente fizer, pouco vale, porque Sérgio, está eu te tudo escutei. voltando para a degradação. Sérgio, eu te escutei, Sérgio. 2 minutos, por Você favor. não me escutou, você me interrompeu. E Não, aí não, é eu te escutei, diferente. Sérgio. Você é o comandante da sala, como você é o comandante da sala, eu pronto. Pronto. Então, a partir daí, né, assim, Você manda, Paulo. não, Sérgio, eu não mando, Sérgio. Sérgio, a gente não precisa voltar a encontros anteriores, né? Não precisa voltar ao que já havia passado, inclusive. Então, além disso, né, além de toda essa questão, tem uma questão que a gente não pode esquecer, que é o seguinte: a única forma do Ocidente se contrapor à China é acabando com a mão de obra, o uso do ser humano, para poder baratear o produto suficiente para competir com o produto que vem da China. Senão, não tem O como. capitalismo está condenado à falência. A luta de classes vai superar o capitalismo. A questão não é essa, eu Aí o concordo. povo vai sair na mão. Rapaz, é só, não só de Espero que isso visão. aconteça. Espero que isso aconteça, certo? Mas a questão não é essa. A questão é que a gente não está falando do capitalismo e da superação do capitalismo. Nós estamos falando daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 6 anos. Nós estamos falando do futuro hoje, nós não estamos falando de 2300. Nós estamos falando de 2030. Então, nós não estamos falando para quando a Revolução Industrial aconteceu ao longo de um século. Então, a Revolução Industrial teve tempo da humanidade se adequando, mesmo assim, com todos aqueles tropeços, mesmo assim, com todos aqueles sofrimentos e miséria. Nós agora não estamos falando disso. Nós estamos falando de uma revolução na produção de bens de consumo em 5 anos, em 10 anos. Como é que faz para lidar com essa nova estrutura social? E não mais falando de 1, 2 pessoas, nós estamos falando de bilhões de pessoas. Essa revolução vai acontecer no Nordeste brasileiro, no interior da Amazônia, na Tailândia, no Vietnã. Essa revolução vai acontecer aí, rapaz? Sérgio, não estou falando disso, Sérgio. Eu estou falando de um outro lado. Eu estou falando assim, como é que a gente supre daqui a 5, 10 anos? Então, Priscila?
Fica Oi, a palavra sua. vou falar agora depois de você, né, Paulo? Não, eu queria só dizer que aqui em São Paulo, Osasco também está cada vez mais vertical. São Paulo tem condomínios assim, eu não tenho noção do que é esse dinheiro que eles pagam, né, nesses apartamentões, nesses condomínios de luxo. E aí, nesse canal que eu falei para o Paulo, do YouTube, chamado Invisíveis, eles fizeram umas entrevistas com as pessoas do centro de São Paulo. O prefeito bloqueou as torneiras do centro. O único acesso que eles tinham para tomar água era pelas torneiras. Eles ficam sem água, às vezes horas e mais horas. Às vezes vem comida, mas não vem água. É insano, eu acho, sabe? Você vê de um lado, as pessoas têm poder de compra e compram esses apartamentos caros, ou nem tão caro, mas assim, é caro, né? Apartamento novo e tal. E por outro lado, as pessoas não têm água para tomar. Então é revoltante, desculpa, eu desabafo. A ideia dos bolsonaristas é essa, exterminar a população de rua. Né? Essa direita fascínora, essa direita escravocrata, fila da puta mesmo, desculpe as putas, com respeito a... É verdade, é verdade. É esse projeto que nós estamos aqui denunciando. É a necropolítica. Priscila trabalha em Osasco, né, Priscila? Eu sou do Sindicato dos Psicólogos em São Paulo, na cidade de São Paulo. Eu sou da cidade de Osasco, mas trabalho no... Você vive em Osasco, mas trabalha em São Paulo. É. Eu tenho uma amiga de longa data que foi a coordenadora do consultório na rua em Osasco e perdeu o emprego exatamente porque ela lutava pelos direitos da população em situação de rua, porque é o inverso do que as prefeituras querem, não é? Quando o Sérgio fala que isso vai acontecer em lugares que são bolhas, é verdade, mas essas bolhas já existem. São Paulo é uma bolha, onde pessoas gastam só de condomínio desses apartamentos de luxo, e eu tenho pessoas da minha própria família que vivem em condomínios assim, em Santana do Parnaíba, ali, mais conhecido como Camboré, né, perto de Alphaville. Aquilo é uma ilha, aquilo é uma bolha. E as pessoas pagam 5, 7 mil reais de condomínio. De condomínio. E muita gente não consegue ter isso de salário. E o cara paga isso de condomínio. Fora o que ele paga no apartamento e tudo mais. Então, essa disparidade, essa distância entre o poder financeiro de pessoas que também são empregados, também são trabalhadores, mas recebem como CEO, como diretor, alguma coisa, salários estratosféricos. Enquanto pessoas têm que estudar que nem uns camelos, passar em concurso, ser chamado de vagabundo, todos os dias ir trabalhar numa prefeitura, por Estado, e ser achincalhado, ser chamado de vagabundo por pessoas que se chamam do bem, que são exatamente as pessoas que chutam quem está dormindo na calçada, porque está sujando a calçada, a ponto de ter um prefeito como esse da cidade de São Paulo, que classifica essas pessoas como lixo humano. E lixo, o que a gente faz com lixo? No Brasil, a gente queima, porque na Europa foram proibidos os incineradores e nós somos obrigados a comprar o rejeito industrial deles e aplicar aqui no Brasil. Porque o correto do lixo não é ser reciclado, então vamos fazer aquele projeto que nós criamos aqui na Baixada, Reciclando Vidas. Vamos reciclar as vidas. Se até no lixo eu consigo tirar valor e refazer e ressignificar isso, por que eu não posso fazer isso com a vida das pessoas que estão em situação de rua? Eu até poderia, mas para isso eu preciso de uma política pública. Porque dizem por aí que nós vivemos num Estado democrático de direito. Mentira. Mentira. O dia que o Brasil for democrático, eu corto meu cabelo, vou ficar com a cabeça igual do Antônio aí, ó. Sem cabelo. Ó, vou arrancar tudo. Sabe por quê? Porque isso é uma mentira. Isso é uma mentira, não existe. Você vem com lutas para a construção de políticas públicas, porque ainda se acredita no Estado. E os estados estão sendo dizimados pelo poder financeiro.
Foi a criação do Estado que proporcionou a possibilidade de acúmulo de capital, que trouxe o mercantilismo, a possibilidade da figura de um Estado, de limites, de bandeiras, né, de fronteiras para poder se cobrar pedágios e taxas. Agora não existe mais nada disso. Né? A Europa já tem um mercado único, nós temos aqui o nosso. Quer dizer, nós estamos no refluxo da história. Daqui a pouco não vai mais existir Estado, vai existir um país só ou dois blocos, né? O bloco de lá e o bloco de cá, que não é o Nordeste e o Sul do Brasil. Né? Duas tranqueiras brigando para ver quem é mais importante. Né? Um snob lá no Sul pensa que pode tudo, aí quando morre tudo afogado lá, quem vai ajudar é o povo do Nordeste, que eles desprezaram tanto. Né? E aí, porque a cultura do Nordeste estava a cultura do Brasil. Cadê? Cadê a preocupação do brasileiro com os brasileiros? Né? Quando o Paulo falou contigo, Sérgio, ele estava falando disso. Quando a gente fala de população em situação de rua, a gente fala de coletivo. A gente fala de população em situação de rua. Não é uma pessoa só em situação de rua. É uma população todinha, que no Brasil já está chegando para quase 500 mil de pessoas. É muita gente. É muita gente. É muita gente. Aí, porque aí é por isso que se rouba tanto, a culpa é porque os caras são vagabundos, é porque usa crack. O crack também é um grande negócio, que dá dinheiro, e que é melhor ainda, né? Não paga imposto. Por isso que banca tantas candidaturas de senadores, de deputados, de prefeitos, de governadores, porque é tudo no caixa 2, né? Não passa pelo ICMS, não paga COFINS, não paga PIS, não paga nada. Né? Por que o crack é uma droga ilícita? É uma droga ilícita porque não paga imposto. O dia que pagar imposto, passa a ser uma droga lícita, como é o álcool e o tabaco. E está tudo certo. Desde que pague imposto, deixa rolar. Sempre foi assim. Então, a gente precisa entender, mas perceber, ou aperceber, que o interesse geral não é cuidar de vidas nem de seres humanos. É cuidar de contas correntes. Ninguém está preocupado em vidas terem qualidade. Vidas não precisam ter qualidade, você precisa comprar qualidade de vida. A Cláudia fala isso o tempo todo aqui, a Cláudia, minha companheira, minha esposa, está aqui. Né? O que a gente faz? A gente luta para ter qualidade de vida, que nada mais é do que uma viagem, um sonho, uma aguinha de coco, numa prainha limpa, né? Com chinelinho Não, isso é um produto, isso é um sonho que me deram. É como ter a casa própria. Todo mundo, enquanto eu tiver casa como bem de consumo, vai existir gente morando na rua, porque tem pessoas que têm 10, 11, 20, 30 casas, sendo que ele só consegue ficar debaixo de um teto por vez. E tem pessoas que não têm um lugarzinho para dormir que não seja tomando sereno na orelha. Isso é coisa de comunista. Eu sou comunista, sim, sou. Eu sou. Eu acho que todo mundo tem que ter direito aos mínimos da sociedade. Só que quem é que vai estar comigo para construir políticas públicas? Quando é que nós vamos conseguir pegar um infeliz de um vereador numa cidadezinha como Praia Grande, onde eu vivo, e convencê-lo que nós precisamos ter aqui um local para abrigar famílias quando entram em situação de rua, porque cai o barraco, porque despenca uma pedra do morro e destrói a casa deles. Sabe para onde vão essas pessoas? Para a rua. Criança tem abrigo, mulher talvez, e homem com certeza fica na rua. As famílias se destroem porque o Estado não está preparado para atender às necessidades das urgências, nem climáticas, nem ambientais, nem sociais, nem econômicas da população. É disso que nós estamos falando. No desenhar de um mundo onde as coisas vão ser dominadas e executadas por máquinas, nós já temos hoje pessoas pensando como máquinas, porque quem é de carne e osso está padecendo nas calçadas e sendo tratada como lixo. Esse é o problema. Isso é o que me revolta, porque por mais que a gente tente sensibilizar, as pessoas não fazem nada.
E o nosso governo, mesmo tendo uma direção, um presidente que teoricamente é progressista, na prática ele não está sendo, porque está sendo inviabilizada todo tipo de política pública, porque não depende de um presidente, eu dependo de um Congresso, eu dependo de um governo, e não adianta nada a gente ter um presidente de esquerda, um Congresso de quase 600 pessoas que são de centro e de direita. Não resolve nada. Agora, a culpa é do Congresso ou a culpa é de quem votou no Congresso? Como é que a gente pode fazer o presidente ser eleito e votar num monte de deputado que não tem nada a ver com ele? Tem alguma coisa errada nessa história, não tem não, gente? E não tem nada a ver com a urna eletrônica que botou o cara lá de sacanagem. É o povo que é um sacana. É o povo que é sacana. E é um povo que não pensa que ele está a 2 passos de estar em situação de rua. É só ele perder o emprego e não conseguir pagar o aluguel. Ele vai parar na rua. E na rua, Priscila, comida nunca falta, mas água sempre faltou. Isso eu aprendi há 30 anos, quando eu ainda ia romanticamente levar marmita para as pessoas à noite na rua. Aí o cara falou para mim, moço, pelo amor de Deus, comida não falta aqui, todo mundo traz. Mas se o senhor puder me trazer água, eu fico feliz, porque não tem um lugar para tomar água aqui. Aí eu me toquei que o cara não tinha filtro, não tinha geladeira, não tinha torneira. Né? Você quer ajudar a Pop Rua? Junta um monte de garrafa PET, enche de água filtrada e sai distribuindo na madrugada. Você vai ser amada. Eles vão te amar de paixão, porque você vai se preocupar com aquilo que o ser humano precisa de fato, que é água e atenção. É disso que a gente fala, e está faltando é humanidade para as pessoas, porque políticas públicas são feitas por políticos, e políticos são empresários, eles só pensam em ganhar dinheiro, não pensam em arrumar o bem comum e melhorar a vida dos outros. É essa denúncia que a gente faz há pelo menos 30 anos, que luta com a população em situação de rua e por ela. Só que o que é pior, a população em situação de rua está vivendo da carne, do sangue das pessoas que estão em situação de rua. Olha que processo mais nefasto que está acontecendo. Esse é o problema. Desculpa me alongar. Tabacô, acho que levantou a mão primeiro. Eu concordo com o Varela que a gente precisa política pública. Quer dizer, a gente precisa que o governo está no artigo 3º da Constituição, que é o objetivo do governo, a erradicação da pobreza. Quer dizer, o que a gente precisa é não deixar mudar a Constituição num tópico assim fundamental, e agora a gente corre um risco, porque a gente tem um Congresso que a maioria é de direita, representantes dos defensores dos direitos dos ricos. Quer dizer, a gente precisa criar estruturas de comunicação, como esta aqui, que estamos aqui, a gente está conversando, a gente está refletindo. Se um povo for crítico, ele não vai aceitar ser substituído por máquinas. A gente sempre vai ter a supervisão das máquinas, e eu não sei até que ponto uma inteligência artificial... Eu estou lidando com inteligência artificial e eu sinto que ela precisa de supervisão. Ela nunca faz do jeito que eu quero. Quer dizer, será que um artista não faz um jingle melhor, mais criativo, uma coisa com uma sacada melhor do que a inteligência artificial? Eu acho que sim, mas não tenho certeza. Bom, mas não interessa. O que interessa é que a gente está pensando e tudo que acontece ao nosso redor é resultado do pensamento de todo mundo, do morador de rua também. O morador de rua está pensando, ele está alimentando o inconsciente coletivo. Então, todo mundo tem que ser incluído. A China fez políticas inclusivas. Não sei como vai ser na hora que tiver robô para fazer tudo. Como é que eles vão fazer? Diminuir a jornada? Eu não sei exatamente. Solução vai ter que ser encontrada. Vamos pôr todo mundo para pensar em soluções. Agora, a gente precisa... Uma coisa que estou sentindo falta são instrumentos de comunicação. A gente
tem essa roda de conversa, tudo bem, é ótimo. Precisamos multiplicar. Tem que todo mundo participar. Eu não sei também como incentivar as pessoas a participarem. O morador de rua, eu queria saber do Varela, o morador de rua participaria de uma roda de conversa onde ele falaria os seus problemas, ouviria os outros, e todos pensando em busca de uma solução? Isso que eu queria saber do Varela. Com certeza, com certeza. Só para te responder, eles participam sim, tá? O problema é, nesse horário que nós fazemos essa roda de conversa aqui, eles estão agora caçando aonde poder se encostar. E muitos estão ainda numa disputa, né, de território e tudo mais. Então, eles têm um timing, eles têm um horário diferente do nosso. Mas eu já cansei de fazer assembleias com mais de 50 pessoas em situação de rua. E eles conversam, eles falam, eles se posicionam. O problema é, quem escuta? Eu, que sou servidor público, mas eu não consigo levar a voz deles para quem toma decisão política. Para a construção das políticas, para atender as necessidades da população, a gente não consegue esse canal. E esse canal é um canal de representação, que dentro da nossa democracia deveria ser pessoas eleitas. É isso que a gente não consegue. E no governo, pessoas que estão em posição para apresentar soluções estão sendo limadas, estão sendo caladas, estão sendo exoneradas e não estão conseguindo fazer o trabalho, desde que entraram. Né? O Léo Pinho foi um, agora tem o Anderson que está sendo exonerado, provavelmente. Então, assim, quem luta muito para pop rua, vira pop rua. Você vira invisível, indesejável e desnecessário. E você é descartado como as pessoas são descartadas. Esse é o problema, esse é o perigo. Quanto mais você se aproxima da rua e luta por ela, mais você fica parecido com ela. É isso mesmo, Varela. Eu não trabalhei 30 anos que você falou, né? Eu só trabalhei 3 anos na rua. E logo vi que o que acontece na rua é enxugar gelo. É enxugar gelo, porque a gente remedia uma situação aqui, ali, e acontece coisa pior lá. Eu trabalhei num projeto chamado Ponto Cidadania. Até Leon Garcia teve lá, Jean, Willis, e eles têm um referencial até. E a gente fez um trabalho legal. Um dos nossos instrumentos uma das nossas ferramentas era a roda de conversa. A gente abria a roda de conversa com o pessoal e era bem interessante. Pois bem, como você disse, você é comunista. Eu sou anarquista. Ai governo, sou contra. Ai governo, sou contra. E isso é mesmo. Eu acredito na autogestão, a autogestão no sentido absoluto da autogestão mesmo. A autogestão no sentido de organização, de ordem, de procurar se organizar dentro do sistema que aí está. E a anarquia, essa anarquia, que tem a ordem como princípio básico, ela não é solitária, não é individualista. Quando eu falo de eu mesmo cuidar do mundo, é cada um cuidar de seu mundo. É propagar essa ideia para que cada um cuide de seu mundo e a gente vive num mundo harmonioso. Por quê? Porque eu não vejo com ideologias mais totalizantes, como o comunismo mesmo, que eu admiro, que eu sempre tive uma certa queda pelas ideias de Marx, né, no caso. Mas acabam caindo em ideias totalizantes, ideias que fogem do próprio ideal do ser, dele, da pessoa, do indivíduo. Ele acaba respondendo a um grupo, a um partido, a uma situação que não é ele. Mas isso é outro papo, isso é outra conversa. Eu concordo bem com o que você falou, cara, pois tem tudo a ver. Agora isso, esse enxugar gelo, ele é necessário, né? Ele é necessário, como as cotas são necessárias, né? Como os BPC, benefício de prestação continuada, é necessário.
Né? Aí, são esmolas, a coisa tal, cara. Não, mas a gente tem que, pelo menos, cuidar desse pouco que a gente tem para cuidar. Né? A gente vai ficar... E até o modo da gente ir contra esses direitistas totalizadores, esses sacanas, esses escrotos que saem matando gente, né? Que saem matando gente por aí, de um jeito ou de outro. Às vezes é tocando fogo no meio da rua, às vezes é de fome, às vezes é sem perspectiva, às vezes é anulando a própria... Sérgio, hoje eu já cumpri o seu tempo, Sérgio. Sempre. Tá bom. Eu vou assistir a novela, viu? Vou me distrair um pouquinho, tá? Tchau. Diga lá, Tabaco. O Sérgio falou de anarquia, mas eu pergunto, não é bem isso que a direita quer, o Estado mínimo, não ter Estado para atrapalhar os egoístas ficarem ricos e cada vez mais ricos? Não tem que ter um ente que ponha limite na ganância, que cobre imposto e faça assistência social, faça políticas inclusivas? Quer dizer, a gente precisa de um governo, sim. Agora, não é qualquer governo. Tem que ser um governo que não corrupto, é lógico, e que cobre imposto de rico e empregue todo mundo. Vamos pôr todo mundo para pensar. Pensar é um emprego para todo mundo. O morador que está em situação de rua pensa, portanto, ele tem emprego garantido. O fato dele pensar garante o emprego. Quer dizer, vamos pôr todo mundo para pensar. E não sei, não vai ter que cozinhar? Será que não tem que... Não, eu acho que tem muito emprego ainda. Hoje tem muito emprego. Não sei como vai ser no futuro, o futuro nos aguarda. Mas vamos pensar um dia de cada vez. Gente, eu acho que é isso. O tema de hoje da gente, política pública para a população de rua. E a gente acabou indo falar de uma questão que é uma questão político-partidária e ideológica. Né? A intenção, ao começar com aquele slide que traz essa discussão, foi a ideia de dar um quadro geral da situação da humanidade, que se a gente não crê, é uma outra questão. Mas vamos fazer o seguinte, vamos partir daquele quadro ali, que é o que a gente pode imaginar de pior. Né? E que tem muita gente justificando isso, até porque já existem isso em prática em vários lugares, várias cidades. No interior da China já existem cidades na China que são totalmente automatizadas. Na Áustria, por exemplo, caminha a passos largos isso, né? Automatização do cotidiano, não é automatização das fábricas só, é do cotidiano. Então, tem vários já acontecendo. Já, né? E esses vários acontecendo trazem, né, um discurso de benefício. Por exemplo, se você tiver um ônibus como o Elon Musk projetou, né, ele projeta aquele ônibus ali com passagem sem custo para o usuário, né, que vai ser tão baixo o custo do transporte público que o Estado vai poder arcar com esse transporte público sem necessitar onerar com outras aplicações, né, como saúde, educação e tal. Então, no primeiro momento, ela é muito interessante, é muito vantajoso. Mas, como é que se faz na geração de emprego e renda? Porque, assim, são duas coisas distintas. Né? Uma coisa é você ter um trabalho, e aí pode ser até um trabalho voluntário, alguns de nós conhecem isso, mas esse trabalho voluntário nos traz uma identidade social, nos traz a sensação de sermos úteis. Outra coisa é a necessidade de ter a renda. Porque mesmo que a pessoa seja rica, ela tem a necessidade de ter uma identidade social, trabalhar, e a gente vê muitos fazendo. Como é que faz? Como é que faz se a gente perder a identidade social? Se as nossas funções básicas forem cumpridas pela máquina, pelo robô. Como é que a gente cuida disso?
E aí, não falando mais de população de rua, usando, em vez de usar esse termo, vamos usar o termo excluídos sociais. A gente tem no Brasil hoje, gente, 7 milhões, vou repetir, 7 milhões de pessoas entre 15 e 30 anos que nem trabalham e nem estudam. Esse número cresce assustadoramente. Se a gente começar a pensar nos chamados NEMs, na população de rua, naqueles que hoje estão privados de sua liberdade, que são 1 milhão de pessoas, né? Aí a gente já está chegando perto dos 10 milhões de pessoas excluídos sociais, literalmente. Como é que a gente faz para lidar numa sociedade que está produzindo esse número de pessoas excluídas e num número crescente e sem uma perspectiva futura, né, que seja, vamos dizer assim, acalentadora? Até aqui a gente teve como norte a política dos colonizadores, né? O sonho da gente, do povo brasileiro, era se transformar na Europa. A Europa tem, como eu disse, tem mais população de rua do que o Brasil. E aí? Vamos virar a Europa? Deixar a população de rua crescer de braços cruzados? Diga lá, Varela. Não, só completar essa reflexão, que é uma coisa que me pega muito. Nesse número que é assustador, de 10 milhões de pessoas excluídas socialmente, vamos parar para pensar no impacto que isso tem no subjetivo desses 10 milhões de pessoas e nos outros tantos milhões que se sentem ameaçados pela existência dessas pessoas miseráveis, excluídas, estranhas, sujas. A saúde mental do planeta está totalmente fora do eixo. Porque o sentido de pertencimento do ser humano, quando ele vai para a rua, ele deixa de ter a própria visão de si como um ser humano. Eu lido com eles, eu já conversei muito. O primeiro trabalho que a gente tem que fazer quando começa a abordar pessoas em situação de rua, né, que hoje a gente está evitando usar o termo de morador de rua, porque eles até brincam com a gente, eu não moro na rua, senão o carro me pega, né? Eles falam em situação de calçada, mas é situação, é uma coisa que pode ser mudada. É uma pessoa em situação de rua. Ela não tem mais a identidade como ser humano, em alguns casos. Então, como é que eu posso fazer essa pessoa, sendo que eu trabalho na saúde, cuidar do próprio corpo, tomar água 2 litros por dia, se alimentar com qualidade, fazer um tratamento, usar um preservativo para evitar uma infecção sexualmente transmissível? Ele não está nem aí. E o que é pior, mulheres engravidam em situação de rua. E quando a gente faz o pré-natal, mesmo conseguindo acabar com sífilis, que a maioria acaba tendo com seus maridos, companheiros, né? Aí o que acontece? A criança nunca fica com a mãe. Porque no Brasil, ser pobre é um problema. Então, o Conselho Tutelar tira a criança e manda para adoção. Porque a mãe está em situação de rua. Em vez de fazer a mãe sair e trabalhar a maternagem dela, favorecer ela a sair da rua para poder criar, em cima dessa criança que nasceu, a possibilidade de ressignificar a vida dela, eles fazem o contrário. Garantem o direito da criança, violando o direito da mãe. Então, nós somos os grandes violadores de direitos e todo o Estado é o maior violador de direitos que existe. Eu concordo que nós precisamos de um Estado, mas não esse Estado que nós temos. Um Estado que virou fascista. Mesmo com um presidente que não é, ele virou fascista. Por quê? As práticas diárias do cotidiano do nosso país são de extermínio.
Vocês têm ideia dessas milhões de pessoas que estão sem estudar e sem trabalhar, quantas já tentaram suicídio? Nós temos problemas que estão gerando muita despesa para a saúde pública, e isso vai reverberar na nossa futura geração de pessoas instáveis emocionalmente. Nós lutamos, entrou um companheiro aqui da luta antimanicomial, né, antiproibicionista. Agora, para pensar, eu não quero mais que nós tenhamos lugares para jogar vidas que são indesejáveis, na visão alienista, né, no manicômio. Mas o que estão fazendo hoje com a medicalização das pessoas não é mais do que um manicômio, porque a pessoa fica trancada, mas não dentro de um muro, fica trancada dentro de si, usando psicotrópicos, um monte de medicações que são caríssimas, que só servem para enriquecer os laboratórios, mas não fazem uma terapia da forma que é necessária para as pessoas que necessitam de uma terapia, seja para a sua saúde mental, em decorrência do uso de substância, ou seja lá o que for. Porque a rua deixa qualquer um enlouquecido, não é fácil viver na rua. Não é? Então, o que isso está batendo hoje no governo como despesa por falta de políticas de prevenção, por falta de políticas de manutenção, de atenção ao cuidado, da assistência, da habitação, da saúde, da educação. São investimentos que estão deixando de ser feitos em setores, em troca de agronegócio, sabe Deus o quê, que está levando nessa situação que está se tornando insustentável. E quando a gente levanta essa lebre, não é só pela situação das pessoas que estão em situação de rua, é pela situação do futuro do nosso país, porque não vai existir sustentabilidade nenhuma do jeito que nós estamos construídos hoje como sociedade, ela não se sustenta por mais de 10 anos. Ela vai falir. Alguém quer fazer algum comentário? Acho que o Adilson levantou a mão, né? Adilson? Oi. Oi, Valera. Boa noite para todas, para todos e todos. Bem-vindo, Adilson. Obrigado. Sou Adilson, estou falando aqui de São Paulo, Zona Leste, capital. Que eu vi o Valera falando que tem. Hoje eu estava conversando com uma pessoa usuária, né? De vários problemas. Acontece problema todo dia dentro dos serviços de saúde mental, na rua, né? Ontem mesmo tem uma reportagem que um policial lá matou 2, ainda foi matar lá dentro do velório, tá no YouTube, né? E hoje também, agora há pouco, eu vi uma matéria que o jornal, a revista Brasil de Fato, ela colocou a matéria lá, que o Brasil, a União recebeu uma condenação de pagar uma dívida de reparação da morte daquele Genivaldo, lembra, Valera, que repercutiu internacionalmente quando a PRF jogou gás de pimenta na cara, jogou outros gases lá, prendeu dentro da viatura e matou asfixiado. Que o governo anterior, ele arquivou o caso, agora no governo Lula ele desarquivou o caso, os caras foi afastado e me parece que foi condenado. E a ONG de defesa do povo negro que entrou, que Genivaldo era negro, né? Agora saiu que a União foi condenada a pagar, sabe lá se vai pagar. E não é o primeiro caso, o Brasil já teve a condenação do Damião Ximenes Lopes, que está rolando aí, até no STF agora, se faz a desiste dos HCTPs ou não, e reformula nessa saúde mental aqui do Brasil. Não é diferente também, e é pior para a população em situação de rua, né? Para toda a população em situação de rua. Porque é evidente que as pessoas que estão na situação de rua tem também, tudo que afeta o corpo afeta a mente.
da gente, né? Até uma dor que a gente sente vai afetar todo o corpo, a alma, afeta tudo. Então, assim, dizer que a população da saúde mental, a população AD, não tem transtorno mental que está na rua, é transtorno psicossocial diversos, né? Só o fato, ainda tem gente que fala morar na rua. Olha só, que é morador de rua, a gente mora em casa, quando tem casa. Ou quando não tem, pode pagar um aluguel, mesmo que seja num quartinho, está morando num lugar, mesmo que seja nas comunidades, está morando debaixo de uma telha. Agora, dizer que as pessoas que estão na calçada é morador de rua, não tem, né? Não tem cabimento. Então, assim, e é muito dinheiro que é destinado para essas políticas. Se olhar lá os valores que são destinados, que não chega na mão da população, não chega na política de droga, não chega na política da saúde mental, não chega para a população de rua que está no chão, entendeu? Então, assim, concordo plenamente, né? A gente discute muito no Conselho de Direitos Humanos a violência de Estado mesmo, né? E assim, tem um outro caso lá do GCM, uma nota agora, que a GCM entrou dentro do CAPS, né? Passou por cima dos trabalhadores, das trabalhadoras, pegou o usuário, algemou, quer dizer, não tem mais respeito, acabou. Aí, um usuário lá foi fazer uma reclamação no CAPS Santa Catarina, já recebeu represália da gestão. Agora, à noite, está conversando com ele para a gente fazer uma nota para mandar para o Conselho de Direitos Humanos, para ver se faz uma notificação para eles lá, também em Santa Catarina. Então, assim, está um horror contra a população de rua, contra as pessoas da saúde mental, os usuários, as pessoas usuárias, contra trabalhadores de base, né? Também, que sofrem, eles passam esmagando por cima, seja na Cracolândia, seja dentro de serviço, seja dentro de acampamento, seja dentro de equipamento agora de ocupação de moradia, porque as pessoas não têm casa para morar, têm que ocupar. Quando eles entram matando mesmo, e tudo com aval dos tribunais de justiça, que dá a determinação, e da gestão, das gestões que estão tomando conta desse país. E contra o povo brasileiro, e contra a pobreza, principalmente, né? E contra as pessoas mais pobres, mais vulnerabilizadas. Né? É isso que está acontecendo. E a gente não tem que parar de falar disso, nem no escalar. Obrigado. Eu não entendi o seu final, Adilson. Você falou que não tem que parar de falar disso, nem. Não tem que parar, nem no escalar. No escalar. Ficar em silêncio pelas atrocidades. Entendi. É que eu não estava entendendo o teu som. Concordo totalmente com você. Antônio, você está querendo falar, Antônio? Rapaz, hoje eu falei com você que agora eu tenho que escutar mais, né? Mas tem uma coisa que me chama a atenção. Eu acho que, da mesma forma que a gente fala, a gente precisa aprender a ouvir. Eu me incomodo, às vezes, quando as pessoas elas não se sentem, sabe, à vontade quando é questionada, sabe? Quando você faz uma provocação e elas saem, sabe? Elas gostam de falar, de dizer o que pensam, os conceitos que têm, mas precisa aprender a também escutar o que as outras pessoas pensam. Se a gente fizer um apanhado geral, a gente já está vivendo isso, Varela. Poxa, você hoje não vê mais trocador de ônibus. Os caixas dos bancos estão simplesmente sendo dizimados. Você faz tudo pelo celular, sabe? Quando você não pode fazer, a gerente vai até a sua casa, que ainda tem a gerente, né? Só para dar um exemplo. Eu quero crer, se a gente seguir pela linha que você colocou, talvez a gente tenha uma chance quando o capital sofrer o dano, né?
Quando tiver tudo mecanizado, que não tiver, o capital não tiver de onde tirar, aí talvez ele volte atrás. E aí a gente tem uma chance, sabe, de humanizar a sociedade, tá? Então, eu acho que o princípio é esse. Eu discordo plenamente quando a gente fala, eu tenho que me preocupar comigo. Sim, eu tenho que me preocupar comigo, mas o lógico era olhar para o outro, sabe? Mas a gente foi formado para o consumo, Varela. Nós fomos formados para o consumo. A gente sabe que a gente precisa de uma casa, mas como a gente foi formado para o consumo, a gente quer ter 3, 4, sabe? A gente só precisa de um carro para se locomover, sabe? Mas se você tem, na sua família são 4 pessoas, você termina querendo ter 4 carros, um para cada pessoa, sabe? E você, quando você consegue, sabe, trazer isso para uma realidade comunista, um carro só vai atender todo mundo, já é um ganho, sabe, fenomenal. Porque eu acho que na nossa casa é o primeiro lugar que a gente precisa trabalhar o acolhimento, né? A gente precisa se acolher para aprender a acolher quem está na rua. Agora, como que você faz isso se dentro do seu próprio espaço de trabalho as pessoas te ignoram? As pessoas querem passar por cima de você. Então, eu acho que tudo isso são fatores que fazem a gente cada vez mais não enxergar quem está em situação de rua. Então, a gente passa de forma indiferente, sabe? E aí, às vezes, a gente vai fazer isso que você faz à noite. De repente, levar uma comida, um cobertor, sabe? Se todo mundo pensasse assim, talvez minimizasse o sofrimento dessas pessoas. Mas a ideia seria a do Estado, tirar essas pessoas desse local. Mas como? A gente vai ter um Estado que pense no outro quando você vê um vereador gastar 4 milhões, 5 milhões numa eleição e quando você vai somar o salário dele nos 4 anos que ele vai ficar trabalhando, não dá, não bate a conta. Alguém vai sofrer esse dano lá. E aí como que a gente que tem essa visão mais humanizada se coloca para tentar criar a possibilidade de uma vida mais digna, você é rechaçado, porque o dinheiro fala mais alto. O nosso grande inimigo é o capital. Agora, esse é o grande desafio. Como enfrentá-lo, né? Como fazer com que as pessoas vejam o capital e dividam de forma igualitária. Isso aí talvez seja uma utopia, sabe? E que a gente vai tentar degustá-la aos poucos com poucas pessoas, porque a grande maioria vai tender ao consumismo, que é o formato dos países capitalistas, tá certo? Mas eu concordo com você plenamente, concordo com o Paulo, apesar do Paulo ser o comandante aqui da roda de conversa, ele que determina como que deve ser conduzido. Eu estou aqui com a mesma ideologia que você tem, a mesma leitura que você faz, tento entender por que isso está acontecendo, pelo menos aqui no nosso país, no nosso meio, e tento conversar com as pessoas exatamente levando para elas a ideia de dar as mãos, né? De dividir, de compartilhar, entendeu? Para ver se a gente consegue, pelo menos, minimizar o sofrimento do outro, que é humano como nós. A gente precisa ver o outro como humano, né? E não como um animal. E que nem um animal merece ser ultrajado e tratado de forma desumana. Certo? Então, estamos juntos aí e o que puder fazer, a gente vai fazer para melhorar. Certo? Saúde mental é algo que já diziam aí os entendidos que será a nova pandemia mundial, a saúde mental.
E a gente já está percebendo que as pessoas estão cada vez mais sem saber exatamente o que é certo, o que é errado, qual o limite, sabe? Onde é que está o limite? Agora, tem uma coisa que eu queria perguntar a você, porque é assim, a gente vive sobre regras da sociedade. Uma vez eu perguntei ao Paulo qual era o limite da lucidez e da loucura. Né? Quem é que é o louco, quem é que é o lúcido? A gente fala, pelo menos, como lúcido, mas talvez, para alguns, nós sejamos os loucos. Tamo junto. Obrigado, Paulo, pela oportunidade. Forte abraço. Obrigado. Antônio, de verdade, nós temos uma brincadeira aqui em casa. Você conhece o professor Hermógenes? Foi um homem que trouxe a yoga para o Brasil, o primeiro yogi, e ele tem um livro que ele fala: Deus me livre de ser normal, porque a normalidade é o mal do século. A normose, ele fala, né? A normose. Ser normal é um produto também do capitalismo. O que é ser normal? O que é ser normal? Ser normal é ser igual. Então, quem é diferente está fora. E quem é diferente não é normal? Então, a gente precisa de verdade assumir quem somos, porque a minha loucura, a minha lucidez para você é loucura. O problema todo é, nós somos criados e nós somos socializados para reproduzir valores racistas, machistas e misóginos. Isso é fato, tá? Eu sempre falo isso. Eu fui preparado para ser machista e todo mundo é. Maior prova disso. Quando eu quero xingar uma pessoa que não vale nada, qual é o primeiro xingamento que vem na tua cabeça? Filho dela própria, né? Quer dizer, você que não vale nada, eu vou desqualificar tua mãe. O que ela tem a ver com isso? Não é? Essa é a maior prova de que o mundo é colocado para se pensar de forma machista. E as questões racistas são muito preementes, são muito difíceis de a gente desvincular essa questão racista da pobreza, da miséria, pela história que o mundo todo tem, da prática de sequestrar pessoas na África e trazer para trabalhar aqui de graça, escravizados e tudo mais. Tudo isso faz com que 80% ou mais das pessoas que estão em situação de rua tenham a pele negra. São pessoas que hoje em dia classificam como pardo, né? Pardo, negro, não importa. A maioria é negra. Por quê? Porque negro é vagabundo? Não, porque eles não têm acesso igual. Ser comunista não é querer que todo mundo tenha seu carro, é que todo mundo tenha a possibilidade de acessar um. Eu posso ter 2 carros sendo comunista. Não tem problema nenhum. Eu brinco com as pessoas, sou comunista, mas não como criancinha. Eu só acho que é justo que toda criancinha tenha o que comer. Isso é ser comunista. Né? É respeitar a individualidade das pessoas, é respeitar o pensamento delas, a fé delas. Né? E isso, na rua, às vezes a gente vê pessoas que estão padecendo o pior do que pode se imaginar, da vivência humana, e essas pessoas têm esses valores fortes. Não tem ninguém mais machista do que uma pessoa que está sentada numa calçada e ali ele dorme. Racista várias vezes. Então, por quê? Porque somos seres humanos. Então, quando você olha para uma pessoa em situação de rua e vê uma pessoa, em vez de um morador, né? Agora na saúde pegaram uma moda, falar moradores de área livre. Era morador de rua, agora eu chamo de morador de área livre. São pessoas, são seres humanos que estão sem condição de ter o mínimo necessário, que é um abrigo, que é um teto para poder dormir, um lugar para poder ficar, para chamar de seu. Isso faz parte da construção da identidade do sujeito. Esse é o grande problema da nossa sociedade. Nós somos impelidos para a competição e quem não tem
é porque foi derrotado, quer dizer que não tem valor. Isso não é verdade. Infelizmente, a gente precisa refazer, ressignificar esses valores. E a gente só consegue fazer isso em espaços como esse. Alguém levantou a mão, eu não consegui ver o nome. Valdinéia. Oi, muito interessante. Hoje a hora de conversa está maravilhosa, fazer que nem o Antônio. Sou uma admiradora, uma escutadora e pensadora das ideias. Não sou obrigada a concordar, mas não discordar das ideias dos outros. Estamos aqui para somar também, eu acredito assim, mas que nem o Varela falou ali, somos um como todos. Ninguém aqui é diferente, mais ou menos. Mas estamos numa sociedade que o mais é mais e o menos é menos e pronto, acabou. Se eu me pôr, mas no momento que eu começar a me pôr no lugar do outro, que eu também posso ser um pouco menos, dividir mais, talvez nós vamos ficar numa sociedade que se torna as coisas vai melhorar mais. E que nem ele falou, a gente não quer muito as pessoas que estão, mas eu falo assim, mas às vezes porque eu não vivo na situação de rua, porque eu não vivo na situação de calçada, agora mudou esse nomezinho simbólico ali bonito, livre, eu não estou nem aí com quem está lá. E eu queria me expor meus pontos de vista lá, quando fala das políticas públicas, realmente, mais é mais e menos é menos. A gente não é visto como todo. E outra situação, não visto como todo. Quando é para poder ser contribuído a nosso favor. Mas nós é mais um, nós somos. A pessoa em situação de rua, ela também vota, ela também tem voz. E aí, como é que fica? Por que depois nada é feito? Mas é aquele ponto de vista também que foi colocado ali sobre que fala, agora me perdi um pouquinho na minha. Se, por que que um tem 2 ou 10 e o outro não pode ter uma? É o capitalismo está muito exposto, ele está mais assim, é que nem foi exposto ali, não é proibido cada um ter, tipo, você tem 5 pessoas na casa, cada um tem o seu veículo, mas que seja contribuído para o bem comum de todos, que às vezes tenha assim, um veículo para cada um e vive na sociedade comum, e às vezes não, mais e pronto, acabou. O menos é menos. É isso, hoje eu estou um pouco assim, sem. Mas eu vou fazer que nem o Antônio. Sou a mera espectadora, gosto. Gostei muito como é que o Varela espanou hoje, Antônio, Tabacão, todos aí, tá? E muito obrigada a todos. Varela, deixa eu falar uma coisa para você, cara. Assim, quando eu falei assim, que uma família de 4 tem 4 carros, e aí quando eu falo assim que você, como comunista, poderia ver um carro atender aos 4, né? Claro, você poderia ter 2, tudo bem, mas se um carro atender aos 4, os outros 3 carros poderiam estar à disposição, talvez, de outras 3 famílias, entendeu? A partir do momento que a gente traz o consumo para dentro do nosso habitat, a gente com certeza está deixando alguém que poderia ter um carro sem. A visão que eu tenho, em tese, seria essa, entendeu? Porque, assim, é igual ao exemplo que eu dei do vereador, né? Se ele investiu um valor que ele não vai conseguir recuperar com o salário, alguém vai ter que ficar sem para que ele recupere o que ele investiu. Porque ele vai querer recuperar o que ele investiu, certo? E aí vai ser isso, vai aumentar o morador de rua, vai ficar ruim a escola pública, o hospital público, sabe?
todas essas áreas que necessitam de recurso vai ficar pendente porque ele vai tirar de alguma maneira. É nesse sentido que eu dei o exemplo. Obrigado aí por você permitir que eu esclarecesse a minha lógica. Sem problema, compreendi. Vai lá, Ah, Valdir. muito bem pensada essa aí. Eu também sempre falo isso. A conta não fecha. Quando a conta não fecha, só que eles não pensam assim, eles não estão preocupados. Mas nós, como sociedade, nós como seres pensando, já estão pensando diferente. Eu já estou vendo que esse tipo de pessoas, automaticamente, eles estão um pouco. Está caindo o poder deles, graças a Deus. É isso aí, a gente analisa, a gente numa sociedade pequena, na capital, um município mais pequeno, aqui do interior, a gente se pega pensando, se fazendo essas perguntas mesmo. Como é que daí, no final de, tipo, aí 2 anos, 3 anos, 4 anos de mandato, esse milhão não vai fechar os 4 milhões, e daí? A conta não fecha, e daí? E quem pagamos a conta? É quem? Somos nós. Era isso. Adilson. Eu tenho uma pergunta rápida. Desculpa. Fala. Eu acabei de colocar lá umas matérias. É uma que o Brasil ele pagou um valor exorbitante em trilhões, só de juros, né? É assim, e sai uma cascata de matérias falando que o Brasil paga de juros. Mais da metade do que o Brasil arrecada é para dar para os bancos, né? O que sobra ainda é gasto dessa forma que a gente vê aí, né? Então, vai sobrar dinheiro para quem? E assim, tem economista falando que está em risco a gente, né, cair num abismo financeiro agora em 2025, tá? Não está escape não, e o mundo todo não está escape, né, de ter uma grande crise financeira no mundo todo. E só falam em guerra, e guerra nuclear, né? No que está rolando aí fora na Europa, né? E até aqui no nosso lado também, né? Então, eu não vejo assim facilmente essa saída. Sinto muito quando as pessoas falam, ai, vamos esperançar. Eu vejo dentro das próprias pessoas que falam tanto em esperançar, predando o outro o tempo todo, entendeu? Então, eu não vejo esse esperançar está cada vez mais distante, né? Eu continuo fazendo o que eu faço para melhorar, mas vendo, né, esse esperançar cada vez mais distante pela predação do outro dentro dos nossos próprios meios, né? Eu estou falando isso, nem vou citar nome, coisas, exemplos aqui, mas eu vivencio isso também no dia a dia da luta, tá? Só para lembrar disso. E a matéria está lá, quem quiser dar uma lida, tem várias, falando. E da saúde também. E da saúde, que quem comanda é as holdings, os oligopólios, né, dos planos privados e tudo mais. E as pessoas estão morrendo na fila, que não pode nem mais fazer uma cirurgia de hérnia, nem um tratamento simples, porque o dinheiro é tirado, para o caixa 2, tá? Obrigado. Paulo, 30 segundos. É o seguinte, eu queria deixar uma pergunta para o Antônio e para todos. E se a gente pensasse numa cidade que não precisa de carro, uma cidade diferente, uma cidade sustentável? Vamos começar a pensar na cidade do futuro. É isso que a gente tem que começar a fazer, pensar, refletir. E a roda de conversa serve para isso. Só isso. Boa semana para todos. Ô, Tabaco, essa cidade sem carro está em construção na Arábia Saudita. Neste momento. Na China também tem. Isso, mas na Arábia Saudita está em construção, sendo que a energia vai ser produzida dentro da própria cidade. A energia gasta pela cidade vai ser produzida dentro da própria cidade, sem usar nada de combustível fóssil.
É aquela cidade que chama Adelaide, parece o nome, né? Que é Isso, de vidro. Eu isso, estou acompanhando também ela. é isso mesmo. Ô, Só que Varela, ô, Varela, você lembra de um desenho animado que tinha na nossa época de infância? Que era tudo pelo ar, era com robô, era sim, Os Jacksons. o o Jackson. Jackson. Talvez seja o nosso futuro. Não vai ter mais carros, vai ser aeronaves. Talvez. A única coisa que me leva aqui para encerrar o papo hoje é que, depois de tudo que nós discutimos, eu fico com a sensação que eu continuo cantando uma musiquinha do Zé Geraldo. Não Que é, sei se vocês conhecem, que é da minha geração, mas ela fala, ele canta assim, ó, tudo isso acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. A gente fala, a gente luta, luta, luta. Eu estava comentando isso com o Paulo. Eu vou fazer 60 anos e todas as lutas que eu tenho desde os meus 13, 14 anos são as mesmas lutas de hoje. Nós não conquistamos nada definitivamente. Nós conquistamos tudo temporariamente. Então, se a vida é um ciclo, nós temos que buscar novos ciclos para que a gente possa construir um futuro diferente, tá? E no mundo que eu vejo, se eu tenho dinheiro para comprar 2 carros, eu posso ter 2 carros. Eu não preciso dar um carro para ninguém. Eu não preciso pagar carro para ninguém. Mas é o justo e honesto, como diz Tabacô, que todo mundo possa ter seu emprego e ter um ganho suficiente para comprar seu próprio carro, então, olha só. transformando os carros em bens de uso e não em bens de consumo. Então, eu queria lembrar uma coisa a vocês, deixar uma reflexão com vocês, que a gente hoje está até passando da hora, que é o seguinte, assim, talvez o pop rua mais famoso de toda a história da humanidade, com certeza, o pop rua mais famoso de toda a história da humanidade, deixando a questão mística do lado, é Jesus Cristo, né? Que foi um pop rua, efetivamente. Então, assim, isso nos mostra que os excluídos sociais eles fazem parte da estrutura social, fazem parte do lugar social que nós vivemos. O lobo norte-americano é o único animal que, quando o lobo mais velho vai ficando mais velho, toda a manada leva a caça até ele. A manada anda no ritmo dele. Ele é o primeiro da fila, exatamente, para ele determinar a velocidade da manada. Então, eles não esquecem, igual a humanidade cada vez mais esquece dos excluídos sociais. A luta é por lembrar da nossa existência, porque todos nós, da última análise, somos excluídos sociais com características diferentes, mas somos. Forte abraço, pessoal. Semana que vem é sobre... Como é que é, Ruth? Sobre... Hein? Ué, a Ruth não está aí? Sobre os... Acho que ela saiu. A Ruth acabou de sair. Pois é, como é que é? Porra, esqueci, me falhou agora. Exatamente que tem dificuldade de comunicação, pessoas como é que é, agora estão na moda. Bem, vocês vão ver no cartaz. Até semana que vem, pessoal. Até segunda. Forte abraço para todos. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Obrigada, Obrigado, Varela. Priscila. Gostei da tua participação, Valdirene, Obrigada. Edna, Adilson. Faz tempo que a gente não se falava, hein? Tabacô, forte abraço. Antônio, tamo junto. Bem-vindo, Adilson, viu? Obrigado. Fico muito contente quando você aparece por aqui. Até a Tchau. próxima, gente. Tchau. Tchau, tchau.